Muito bem, estamos aqui para mais um encontro a respeito da Revista Espírita, que, na tarde de hoje, nos apresenta um texto que é extremamente rico, que foi publicado em 1861, no mês de novembro da Revista Espírita. É interessante que a gente contextualize a razão pela qual esse texto aparece, qual é o motivo principal da sua inserção, e isto leva em conta uma prática adotada por Allan Kardec no sentido de visitar cidades, seja da França, seja fora dela. As dificuldades para um deslocamento em 1800 e qualquer coisa não eram imensas, imensas. A França era dotada de um sistema de linhas férreas, porém, a velocidade máxima que aqueles trens conseguiam desenvolver não ultrapassava 50 quilômetros por hora. E mesmo assim, ele viajou em 1860, 1861, 1862, 1864 e 1867. Percebam o esforço que ele fez. Os franceses, como via de regra, os que moram no hemisfério norte, considerando a nossa situação aqui, valorizam muito o período do verão. É justamente o momento em que eles encontram possibilidade de se deslocar. Nós nem sempre temos esta mesma facilidade, embora as férias de verão sejam as férias mais prolongadas, considerando a atividade escolar. As férias de inverno, para nós, são mais curtas, e também para nós o inverno é mais curto. Já no hemisfério norte, não. O inverno, geralmente muito rigoroso, com a precipitação de neve, torna qualquer deslocamento um deslocamento muito difícil. Então, era hábito lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas aproveitar aquela época do ano em que as pessoas se deslocavam para fazer um recesso. E Kardec, invariavelmente, nestas oportunidades que eu destaquei aqui, ele empreendeu viagens. Ele foi a Bordeaux, ele foi a Lyon. Na verdade, ele aproveitava o percurso do trem para ir visitando várias comunidades. Naquela que ficou sendo a sua viagem mais célebre, que foi a de 1862, que mereceu, inclusive, a edição de um opúsculo que está mencionado expressamente na Revista Espírita e cuja tradução no Brasil foi feita por duas editoras. Há uma edição publicada pelo ID de Araraquara, pelo Clarim, a tradução é do Wallace, e há uma segunda edição feita pela FEB, na tradução do Noleto. Essas duas, esse opúsculo que diz respeito à mesma viagem, a de 1862, na edição da FEB, acabou trazendo referências expressas sobre as outras viagens. Cada uma delas a gente encontra na revista, né? E por que eu vou dizer, eu fiz questão de começar por aqui? Porque a carta que foi enviada para os espíritas de Lyon, que é aquela que nós vamos estudar hoje, ela estava na bagagem de Kardec numa das viagens feitas por estas suas andanças. Ela foi
feita, psicografada em Paris, possivelmente pelo senhor D'Ambel, né? Porque o médium D'Ambel era o médium que recebia o espírito Erasto. E começa aqui, nós já tivemos chance de falar sobre isso, uma pequena dúvida. Que Erasto é esse? Porque com o nome de Erasto, nós temos dois espíritos de muito grande envergadura escrevendo por intermédio de médiums e tendo as suas ideias publicadas por Allan Kardec. Aliás, algumas delas foram aproveitadas em mais de uma obra fundamental. Há uma que há muitas comunicações inseridas em O Livro dos Médiuns, onde, às vezes, Erasto escreve em parceria com Timóteo, e aí nós temos dois espíritos que se identificam com Paulo de Tarso, estão referidos em cartas escritas por Paulo, e ambos se apresentam como seguidores de Paulo de Tarso, quando de suas primeiras e importantes viagens naquele sentido de disseminar a boa nova, disseminar a mensagem de Jesus. Mas há também um segundo espírito que adota o pseudônimo de Erastus, que é Thomas Liber, que foi um grande filósofo que, vivendo na região da Bélgica, promoveu inúmeras e importantes transformações na maneira como os separados, os protestantes, viam as coisas. Então, eu confesso para vocês que, lendo os textos atribuídos ao espírito Erastus, há muitos que eu fico na dúvida, né? Quando aparece lá discípulo de Paulo, eu não tenho dúvida, mas quando aparece apenas a palavra Erasto, eu tenho sinceras dúvidas. O que eu passei a associar, e talvez porque a maioria das mensagens do Erasto que seguiu Paulo, dizem respeito à mediunidade, é que o assunto, assim, eu não tenho muita dúvida. Puxa, é o Erasto, discípulo de Paulo. Porém, quando não há o assunto mediunidade, e nós temos textos no Evangelho segundo o Espiritismo e também na revista, que não apontam com muita clareza, o assunto não diz respeito à atividade mediúnica, me resta a dúvida. Eu vou começar a nossa conversa deixando isso no ar. Quem subscreveu esse texto é o Erasto, discípulo de Paulo, é o Erasto Thomas Liber, que também contribuiu para a codificação. Esse problema das duas personalidades aparece num texto muito bem escrito por Kleber Haufeld. Depois eu vou pedir, vou disponibilizar e vocês terão acesso através do grupo. Esse texto foi publicado no Reformador em outubro de 1993, tá? E ele justamente tem por título um espírito chamado Erasto. E quem o escreve levanta essas mesmas questões que eu estou apresentando aqui. Olha, qual deles? Quem escreve o quê? E ele, quando faz esse apontamento, diz: o Erasto, discípulo de Paulo, para mim, está nesses trechos. Evangelho segundo o Espiritismo, está em O Livro dos Médiuns, está na revista em algumas situações, mas também ele diz: há outros textos que eu não saberia dizer se foram
ditados pelo Espírito, que é aquele ligado a Paulo, ou se é outro. Ele levanta também, para nos ajudar, uma informação, e que, curiosamente, aparece na Revista Espírita, no ano de 1869, na edição da Edicel. É uma edição antiga. Aliás, foi a primeira vez que a revista foi apresentada em língua portuguesa. Foi a Edicel, num trabalho do Júlio Ribeiro, sob a supervisão direta do José Herculano Pires. O Herculano Pires convenceu os editores da Edicel a publicarem uma versão da Revista Espírita. E isto, para a língua portuguesa, foi algo fantástico. O volume de 1869, que é aquele volume que representa a despedida de Allan Kardec, na edição esta que eu estou me referindo, a primeira publicada no Brasil, o ano de 1869 vai só até o mês de abril. E como ficaria uma brochura muito pequena, porque são 4, do que habitualmente apresenta 12 fascículos, eles inseriram um índice alfabético remissivo acompanhado de um levantamento bibliográfico. E lá, quando o nome Erasto aparece, a nota que eles apresentam é a seguinte: Thomas Liber, dito Erasto, médico, filósofo e teólogo. Nasceu em 1524 e morreu em 1583. Foi professor de medicina em Heidelberg e de moral na Basileia. Combateu as ideias de Paracelso. Em teologia, não admitia o poder temporal da Igreja e só lhe concedia o papel de persuasão. Legou somas consideráveis em favor de estudantes pobres. E não há uma linha sobre Erasto, não sei porque eu estou hoje confundindo as duas criaturas. Essa semana eu acho que li muito Erasmo de Roterdã e estou aqui confundindo, mas é Erasto, perdão. Quem estiver acompanhando, por favor, perdoe o meu equívoco. Eu estou me referindo a Erasto. Não há uma linha sobre Erasto, discípulo de Paulo. Curiosamente. Né? Então, embora em algumas comunicações esta referência apareça na revista, o índice alfabético remissivo não faz menção, mas não faz mesmo. Ele apenas diz que o Erasto, que aparece na revista, e nós estamos com o texto da revista, o Erasto daí é Thomas Liber, não é o discípulo de Paulo. Então, é uma questão assim muito interessante. Como essa edição ela acabou ficando, de certa forma, em desuso, né? Porque as novas tiragens já incorporaram outras referências e isto, de certa forma, deixou de ser o mais importante. E na edição da FEB, o volume inseparado do índice não traz nenhum levantamento a respeito das pessoas que subscrevem os textos na revista, a gente fica, então, com essa dúvida. O fato é que Lyon era de uma importância muito grande do ponto de vista do movimento espírita nascente, da mesma forma que Bordeaux. Eram cidades distantes de Paris, basta a gente olhar no mapa, mas para as quais a chegada da notícia sobre a doutrina espírita desencadeou
a formação de grupos, isto é, o movimento espírita apareceu. E este movimento, mais de uma vez, fez questão de convidar o professor Rivaio para que estivesse entre eles. Na primeira viagem que ele fez, ele foi recebido em um banquete que o deixou extremamente constrangido, mas muito constrangido mesmo. Ele fez um discurso para mais ou menos 200 pessoas que estavam no salão. E tal foi a sua impressão, no sentido assim, de que aquilo era algo desnecessário, que ele condicionou a sua ida a aquelas cidades à ausência por completo de qualquer tipo de festejo. Ele queria ir para conhecer o movimento e dizia: se alguma homenagem precisa ser feita, ela é a doutrina, não a mim. Eu não sou a doutrina. Eu apenas e tão somente a organizei em contato com os espíritos. O dirigente do trabalho de divulgação é o espírito de verdade, não sou eu. Eu tenho responsabilidades, mas não mereço nenhuma honraria. E isso ficou tão claro que eles tiveram, então, que assumir o compromisso de que qualquer coisa no sentido de organizar festins deveria ser afastada. E o dinheiro que se pensasse em gastar com isto, porque as pessoas queriam, de certa forma, recebê-lo e recebê-lo bem, deveria ser utilizado em favor dos pobres. Então, essa sua posição foi assim categórica. E as viagens seguidas, até mesmo aquela feita para a Bélgica, foi a sua última viagem enquanto reencarnado, ela também abriu mão de qualquer espécie de homenagem, né? O que havia eram reuniões com um número muito grande de pessoas, nas quais ele então proferia discursos. E esses discursos esclareciam pontos sobre a doutrina espírita. É sobre um destes pontos que então o espírito Erasto resolve escrever. E ele se dirige aos espíritas de Lyon com um propósito muito grande, que é um propósito de fazê-los refletir a respeito de condições que eram muito próprias, muito próprias. Diz ele: num meio como o vosso, onde todas as camadas se confundem, onde todas as condições sociais se dão as mãos, sinto-me cheio de ternura e de simpatia. E feliz por vos poder anunciar que nós todos, que somos os iniciadores do espiritismo na França, assistiremos com muito viva alegria os vossos ágapes fraternos, aos quais fomos convidados por João e Irineu, vossos eminentes guias espirituais. Ele se dispõe a acompanhar os encontros. Ele denomina com a palavra ágape, que tinha o sentido de uma festa, mas não nas características que nós vemos, às vezes, o termo ser empregado. Eram mesmo reuniões de congraçamento, com o objetivo de refletir. As palestras que nós conhecemos hoje. E fica fácil entender essa expressão e essa alegria dele, porque os grupos, seja na própria Paris e em todas as outras cidades onde foram instituídos, e por reflexo até mesmo aqui no Brasil, eram grupos familiares. A doutrina espírita começa em grupo, o movimento espírita começa com grupos familiares. Havia em Paris a sociedade, e ela era, de certa forma, o modelo
para aqueles que gostariam de instituir. Mas mesmo a sociedade funcionava num ambiente que não permitia a presença de um número muito grande de pessoas. E ali, para dar uma certa aparência de transparência nas comunicações mediúnicas, eram recebidas tais comunicações, mas não eram proferidos ensinamentos de natureza coletiva, não haviam as exposições públicas de que nós somos, às vezes, frequentadores ou até responsáveis. Então, havia uma preocupação de que houvessem as reuniões de natureza mediúnica. O contato era com os espíritos, dos quais se pediam e para os quais se dirigiam o pedido de esclarecimento. Nós queremos saber coisas. Foi assim que Kardec identificou que estava conversando com espíritos que haviam estado na Terra, sabendo quem eram. Ele não se ocupava com nomes, porém com o conteúdo das comunicações. O Erasto aqui, ao se dirigir àqueles que estão em Lyon, diz: eu me sinto muito feliz, porque eu fui convidado a estar com vocês e vou acompanhar os encontros que vocês fizeram a partir desse pedido, se fizerem a partir desse pedido feito por dois que são os dirigentes do grupo que aí está. Este grupo a que ele se refere foi o primeiro fundado em Lyon. Lyon tinha muitos grupos espíritas. Na viagem de 1862, Kardec chega a estar reunido com mais de 600 pessoas. E ele diz, é algo assim que, para mim, não estava em cogitações. E mesmo nós, os espíritas que estamos no interior do estado de São Paulo, nós não temos casas espíritas que suportem a presença de 600 pessoas. Nós teremos, no muito, salões organizados para 300, vamos admitir aí, no máximo 350 pessoas, né? Quando eventos maiores existem, e eles existem, nós temos a necessidade de locar espaços para que possa, então, ter um afluxo maior. É um clube, é um ginásio, aí sim. Do contrário, não. Do contrário, as casas são casas modestas. O movimento espírita é modesto. Diz então o Erasto: esses ágapes despertam em meu coração a lembrança daquele em que nos reuníamos, e aí vem então a sua identificação, né? Porque há 1800 anos nós não estamos falando de Thomas Liber. Há 1800 anos é Paulo Saulo de Tarso. Agora, preste atenção. Ele faz menção a um trabalho que ele desenvolvia no sentido de combater o paganismo romano. O paganismo romano. E diz, já era possível comentar os ensinos e as parábolas do Filho do Homem morto para a propagação da ideia santa sobre o madeiro da infância. Então, veja, quando a gente lê as cartas de Paulo, percebe uma preocupação muito grande dele, em algumas delas, de não fazer um combate a ideias que não sejam simpáticas à ideia de Jesus provenientes dos romanos. Ele se dirige, exceto na carta escrita para aqueles que estavam em Roma, ele se dirige a hebreus dispersos. É a sua primeira preocupação. Ainda que as cidades estivessem em regiões da Egeia, né, a Grécia,
a preocupação dele é corrigir o funcionamento daquelas comunidades que são, na sua maioria, formadas por pessoas que têm uma raiz no povo hebreu. Era ali que tinha. Então, era a sinagoga, era o ponto de partida. Dali, se houvesse acolhida, eles, nas cartas e pessoalmente, apresentariam as ideias de Jesus. Evidentemente, apresentado como um profeta. A figura do Messias, isto é, aquele que o povo hebreu aguardava, ela é uma figura apresentada por ele em algumas cartas e com um foco muito claro, até porque as comunidades rejeitavam, se fossem formadas por hebreus, rejeitavam a ideia de que Jesus fosse o Messias. Até hoje, Israel aguarda a vinda do Messias. Então, não era Jesus, de maneira alguma. Por quê? Porque quando a gente lê as passagens do que se chama Antigo Testamento, seja a Torá, menos em termos de citações, mas muito nos livros sapienciais, nos livros proféticos, há o anúncio da chegada de alguém que haveria de redimir o povo de Israel. Então, esta ideia era uma ideia não aceita por eles, porque a redenção não aconteceu. E, vamos lá, ele fala em 1861, de 1.800 anos atrás, é apenas uma aproximação, porque o trabalho de Paulo, a primeira carta dele e, evidentemente, o envolvimento de Timóteo e outros se dá a partir disto, quando se dispõe a acompanhá-lo. Nós estamos no ano de 59, por aí. Então, o período é um período de aproximação, né? Ele escreve em 1861, as cartas começam a ser dirigidas em 1859 aos Tessalonicenses. Há dúvida se é 59, 57, mas é por aí. E elas vão aparecer primeiro do que os textos ditos evangelhos. O primeiro evangelho é Marcos e é 70. Então, as cartas vão trazer notícias. Paulo e Estevão, que Emmanuel ditou ao Chico, fala do presente dado a Gamaliel por Pedro, que depois foi transferido a Paulo quando ele se isola com Prisca e Áquila no deserto para poder refletir. Fala de frases escritas por Jesus, escritas sobre Jesus com seus ensinos. Talvez fosse o rudimento do que se chamariam mais tarde os evangelhos, né? Mas isso é só especulação, porque não tem traço nenhum desses documentos, nada ficou, apenas referências históricas vão ser feitas, mas já dentro de um contexto teológico. É quando se tenta defender que o movimento dos seguidores de Jesus seria algo à parte, uma filosofia e depois uma religião à parte, que só tem o contorno que a gente conhece hoje, nesta reencarnação, quando Constantino promove a unificação entre o Estado e aquele movimento. É aí que tudo vai mudar. Nesse instante, não. Então, diz ele, olha, a gente tinha que combater, diz ele, o paganismo romano. Essa era uma ideia que os hebreus tinham e não aceitavam que o templo fosse profanado, porque se exigia que também os deuses romanos, e vocês sabem que além daquele panteão que também está na Grécia, com Zeus, Minerva, Hera, Júpiter e por aí afora, os imperadores romanos eram considerados deuses.
eram considerados deuses e tinham templos sacerdotes dedicados à sua adoração. Então, para os hebreus que acreditavam no Deus vivo, que morava no templo e que havia abandonado o templo porque o povo tinha se voltado contra ele, aquilo era uma heresia imensa, imensa. Então, esse tipo de ideia da multiplicidade de deuses não podia ser aceito. Então, ele acaba por dizer que ele fez tarefas de tal índole e menciona alguns espíritos reencarnados em Lyon que se dedicaram a esse mesmo tipo de trabalho. A esse mesmo tipo de trabalho. Sanctus, Alexandre, Atali, Episode, uma mulher, Blandine, Irineu, todos eles foram testemunhas de um trabalho de divulgação dessa mensagem que ele chama uma mensagem importante, que é a mensagem de Jesus. Né? Eu não vou nomear todo mundo, diz ele, porque eles estão numa condição que não precisam desse tipo. Tá? Agora, o que eu preciso dizer que a nossa missão e a vossa é sempre a mesma, porque o paganismo romano, sempre de pé, sempre vivaz, ainda enlaça o mundo, como a era enlaça o carvalho. E se alguém já viu essa imagem, vai entender. O carvalho está lá imponente, porém, o seu tronco não é divisado. A gente consegue perceber a era. Deveis, pois, espalhar entre os vossos irmãos infelizes, escravos de suas paixões ou das paixões alheias, a santa e consoladora doutrina que meus amigos e eu viemos revelar-vos por nossos médiuns de todos os países. Não obstante, constatamos que os tempos progrediram, que os costumes já não são os mesmos e que a humanidade cresceu, porque hoje, se fosseis vítimas de perseguição, esta não emanaria mais de um poder tirânico e invejoso, como ao tempo da igreja primitiva, mas interesses coligados contra a ideia e contra vós, os apóstolos da ideia. Então, se a gente faz um paralelo daquilo que ele disse e do ponto de vista histórico, nós vamos entender que a era que envolve o carvalho e que faz com que o carvalho não apareça é a era materialista, né? É o enredo, o envolvimento de natureza material. São as ideias que afastam qualquer percepção de natureza espiritual. O carvalho talvez seja a ideia de natureza espiritual, que as religiões, e a gente aqui então pode efetivamente estender um pouco o nosso comentário, acabam por incentivar. Ao invés de fazer da ideia do carvalho, do amor, da pobreza, da generosidade, da exemplificação de Jesus, o modelo, as ideias religiosas trilharam por outros caminhos. E caminhos que, quando confrontados com as ideias materialistas, ou delas se apropriam, então nós temos movimentos de religiosos que dizem que é necessário ter prosperidade, que é necessário se enriquecer a partir do templo, que a vida em adesão a Deus é uma vida que deve trazer benefícios e que essa proporção de benefícios é estabelecida em decorrência daquilo que você doa e por aí afora. Então vejam que as ideias materialistas, elas tomaram as ideias religiosas de assalto e em muitos lugares você não consegue distinguir se é Era ou se é Carvalho.
E ele diz, hoje não há um poder central. Não há. Nem na época havia. A igreja na França era incapaz. Aliás, a partir da Revolução Francesa, da expulsão da igreja da França, com a concordata de Napoleão, os poderes foram, de certa forma, devolvidos, mas limitadamente. A Europa inteira experimentou, a partir daquele movimento francês de libertação, de igualdade, uma mudança na compreensão da ideia religiosa. E a igreja foi lutando contra isso de maneira, assim, bastante contundente, e isso acabou trazendo para ela até mais problemas. O pior deles foi quando, no final do século XIX, em razão de todos esses embates, surge uma bula papal dizendo da infalibilidade que o Papa gozava em matéria de fé. Isso depois foi referendado por um concílio. E isso foi assim, o ponto mais distante que a igreja se colocou de voltar a ter qualquer espécie de prestígio, porque até aquele momento, e a gente tem que falar do século IV até aí, nenhum papa havia dito que o que ele falava era infalível, nem mesmo em matéria de fé. É evidente que se excomungava, que se perseguia, mas nunca infalibilidade. Foi o final do século XIX que marca isso. Foi a última tentativa de se impor, quando já era tarde, o edifício já havia ruído, né? Outras denominações tinham surgido, mas não era aí que estava o problema. O problema estava no crescimento do materialismo, né? O materialismo cresce de tal forma que é capaz de envolver as próprias ideias religiosas. E elas acabam, então, fazendo concessões, e algumas delas são a própria expressão do materialismo, né? É algo assim muito interessante de se acompanhar. Ele diz, né, que tem interesse de falar sobre igualdade. Igualdade. E diz, vou me deter aqui. Por quê? Não vimos pregar em vosso meio utopias impraticáveis. E este era um revés para a ideia inicial dos revolucionários franceses. A gente tem que contextualizar. Ele está escrevendo para franceses em um período inicial da doutrina espírita, e as três bandeiras da Revolução, elas, de certa forma, embora erguidas, embora desfraudadas, embora anunciadas, não haviam se concretizado, né? A liberdade, como eles haviam, a igualdade, sem distinções, sem considerar as pessoas além da identificação de cidadãos, e a fraternidade, que foi um redundante fracasso. A fraternidade, um ideal que deveria transformar os que abraçassem as ideias revolucionárias em irmãos, foi negada pelos próprios revolucionários, que passaram a se perseguir e se matar. Então, se naquele movimento inicial, ser fraterno, estar ao lado do outro, representava lutar para que a igualdade fosse imperada e nós não tivéssemos as classes, e a liberdade de expressar as próprias posições ocupasse espaço, nesse momento, quase 100 anos depois, é possível dizer, olha, não dá para ser utópico. Como utópicas também foram as ideias materialistas em seu princípio. E elas foram utópicas a partir de um viés econômico. A gente não tem espaço aqui para desenvolver análise considerando os escritos daqueles que são considerados os precursores desse movimento, né? Mas vale a pena, para quem se interessar e quiser fazer uma aproximação, ler do professor Herculano Pires o livro Os Filósofos, particularmente quando ele analisa as presenças entre nós
reencarnados de espíritos como Karl Marx e Friedrich Engels, né? Ele coloca a importância daquelas ideias no sentido de quebrar algo que parecia ser inquebrável e que os nossos dias mostra não ser possível, tentar afastar muito. As pessoas que estamos na Terra somos pessoas voltadas para interesses materiais muito mais do que para interesses espirituais. A justificativa pode ser a necessidade da sobrevivência, da busca do conforto, do preparar a vida daqueles que recebemos ao nosso lado, mas o fato é que todos nós temos muito mais apego ao que é transitório do que aquilo que é definitivo, que é o espiritual. E isso atrasa, como os espíritos dizem, a nossa própria evolução. Então, assim, olha, nós temos que, não queremos ser nada utópicos, então ele diz, não quero me ligar à ideia do comunismo antissocial, né? Ele faz menção a um movimento que tinha muito reflexo entre as comunas, daí a palavra comunismo, entre as cidades do movimento francês, da vida francesa, aquelas cidades que, de certa forma, seguiam o que pensava os organizadores do Manifesto Comunista, o Manifesto das Comunas, contra as formas de opressão. Olha, eu não vou por aí, né? Antes de tudo, digo para vocês, somos propagandistas da liberdade individual, indispensável ao desenvolvimento dos encarnados. Então, ele volta aos revolucionários do sentido, liberdade, igualdade, fraternidade. Começava pela igualdade, ele não tem dúvida, porque está falando para um grupo em que as pessoas se consideram e se respeitam como tais. Então, relativamente, são iguais. Não há distinção, embora existissem movimentos com mais recursos, menos recursos, como acontece lá, mas todos somos iguais. Agora, eu penso na liberdade individual. Consequentemente, somos inimigos declarados de tudo quanto se aproxime dessas legislações conventuais, que aniquilam brutalmente os indivíduos. Conventual aqui é no sentido de convencionado, de estabelecido a partir de uma diretriz que você tem que aceitar. Embora me dirija a um auditório em parte composto de artífices e proletários, sei que suas consciências esclarecidas pelas radiações da verdade espírita já repeliram todo o contato com as teorias antissociais dadas com o apoio da palavra igualdade. Seja como for, preciso voltar àquilo que não tem sido valorizado. A César o que é de César. A César o que é de César. Né? Então, as questões transitórias, as questões materiais, têm que ficar aí. A César o que é de César. A nossa preocupação com a vida na Terra precisa ser justamente essa. Agora, há a frase que diz, no complemento, a Deus o que é de Deus. Então, como espíritos, nós temos um compromisso que é um compromisso em relação àquele que nos criou, que acho que não tem nenhuma dúvida para vocês que participam, nem para aqueles que terão acesso a essa exposição depois, que nós caminhamos em direção a Deus. Essa é a jornada que vamos fazer. Né? Quando chegarmos ao estágio de espíritos celestes, teremos condições de entender a Deus. Então, saímos da simplicidade da ignorância e temos um destino. O nosso destino é Deus. É aí que nós, efetivamente,
nos sentiremos evoluídos, quando formos capazes de entender a Deus. E dizem os espíritos que os que são capazes desse entendimento, dessa compreensão, são escalados, convidados a trabalhar no sentido de que outros façam o mesmo percurso, que, vamos deixar bem claro, não é igual. Não é igual. Os caminhos, os ritmos são próprios de cada um, na medida em que todos temos a liberdade de fazer passos mais céleres ou de permanecer parados onde nos encontramos. É perda de tempo? É. Infelizmente, é. Então, dar a César o que é de César significa não vincular-se às questões transitórias, não fazer das lutas as lutas por questões transitórias apenas. É preciso, como vai ficar claro no texto, trabalhar por questões de natureza social, sim, porque há dor, há fome, existe a desesperança, e isto também é motivado por questões de natureza social. E a gente tanto compreende isso que faz da casa espírita uma casa preocupada com a caridade, também sob o aspecto do transitório. Todas as casas se organizam nesse sentido, seja através da cesta, seja através de ambientes que acolhem pessoas em trânsito, seja através de creches para aqueles que não dispõem aonde deixar os filhos e por aí afora. Nós também ajudamos a que haja uma fraternidade, ainda que limitada, no sentido do amparo. Porém, a jornada do espírito não é essa. Já que ele está, deve exemplificar o amor, deve exemplificar a compreensão, a caridade. Entretanto, deve melhorar-se. Se essa prática o induz à melhoria, pronto, conseguimos avançar. Vamos lá? Então, espíritas, a igualdade proclamada pelo Cristo e que nós mesmos professamos nos nossos grupos amados é a igualdade ante a justiça de Deus. Isto é, nosso direito conforme nosso dever cumprido, de subir na hierarquia dos espíritos e um dia atingir os mundos adiantados, onde reina a perfeita felicidade. A felicidade que pressupõe o conhecimento, o entendimento das coisas. E, evidentemente, não se chegará lá apenas pela sabedoria. É necessário a prática do bem. Para isto, não são levados em conta nem o nascimento, nem a fortuna. O pobre e o fraco a alcançam, bem como o rico e o poderoso, porque uns não levam materialmente mais que os outros, e como lá ninguém compra seu lugar e seu perdão com dinheiro, os direitos são iguais para todos. Igualdade diante de Deus, eis a verdadeira igualdade. Nós somos todos criados assim. Deus, quando nos assinala naquele processo, que é o processo de consolidarem-se as nossas experiências enquanto espíritos, ele nos permite partir da simplicidade e da ignorância, sem valores morais, sem conhecimentos. O que acontece entre nós é que o conhecimento, muitas vezes, acaba gerando uma descompensação do ponto de vista do que outrora era a simplicidade. Porque aquele que conhece um pouco mais, notadamente, do que permanece no mundo, se acha numa condição
de superioridade em relação ao que não conhece. Então, há secções, há separações, há cisões, que são provocadas justamente por isso. Olha, ele não pertence ao meu grupo, ele não tem condição, e essa não é a ideia. Agora, a ideia espírita não exclui a participação do que é bem aquinhoado, porque espera que ele modifique a sua forma de ser, a sua forma de agir. Quando Jesus fala de que era mais fácil o camelo passar pela agulha, né, a linha, passar pelo buraco da agulha, do que alguém com recursos avançar espiritualmente, ele sabia o que estava falando. Porque a posse de bens transitórios geralmente leva a pessoa a ficar muito mais séculos preso à realidade da Terra ou de mundos dessa natureza, porque entende que ali está tudo que é seu, enquanto o que é nosso é aquilo que o nosso espírito traz. Isso nunca não nos abandona, nunca nos abandona. E aquilo que não nos vai abandonar, o Espírito Verdade sintetiza nos dois ensinamentos. O amar, porque é assim que Jesus nos ensinou, e o instruir-se. O conhecimento nunca é perdido. O resto sempre fica para trás. Não vos será perguntado o que possuístes, mas o uso que fizestes do que possuístes. Ora, quanto mais houverdes possuído, mais demoradas e mais difíceis serão as contas que tereis de prestar da vossa gestão. Assim, portanto, conforme vossas existências de missões, de provas ou de castigos nas paragens terrenas, cada um de vós, em consonância com as suas boas ou más obras, progredirá na escala dos seres ou recomeçará mais cedo ou mais tarde a sua existência, caso se tenha desviado. Em consequência, repito, proclamando o dogma sagrado da igualdade, não vimos ensinar que aqui embaixo deveis ser todos iguais em riqueza, saber e felicidade, mas que chegareis todos à vossa hora e conforme os vossos méritos à felicidade dos eleitos, partilha das almas de escola que cumpriram seus deveres. Olha a mudança do enfoque que ele faz, a maneira como ele aborda um tema que, para os franceses, e a gente precisa sempre entender contextos históricos, ele está escrevendo em 1861. A França houvera sido agitada anos anteriores e seria mais à frente por ideias, por movimentos que diziam exatamente o contrário. Que era necessário buscar uma igualdade de natureza material. E ele diz, a gente não vem aqui para falar sobre isso. Não vem referendar ideias assim. Aliás, ele parte da premissa a César o que é de César. Então, o que é do mundo, o do mundo é. Mas o objetivo que todos queremos difundir é o mesmo de Jesus. O reino não é daqui. Nós precisamos buscá-lo, e esse reino não está localizado nas imediações. Ele está em mundos onde a felicidade é perene, mas onde o espírito já se realizou do ponto de vista evolutivo. Meus caros, a igualdade a que tendes direito, a que vos conduzirá o espiritismo emancipador, a que vos convido com todas as forças.
Para atingi-la, que deveis fazer? E vem a receita. Obedecer a 2 palavras: amor e caridade, e que resumem a lei e todos os que vieram aqui falar da necessidade de avançar, que têm o dom da profecia, que falam de regiões e mundos melhores. Obedecer a estas 2 palavras sublimes vai fazer a isso. Aquele que, segundo a sua consciência, cumprir as prescrições desta máxima, estará certo de subir rapidamente os degraus, e uso uma imagem de um sonho profético, né, da escada de Jacó, e de logo atingir as esferas elevadas, de onde poderá adorar, contemplar e compreender a majestade do Eterno. É o objetivo de todo espírita. Criado na menor estrutura espiritual e destinado à máxima perfectibilidade, só quando chegar a ela terá condições de fazer em plenitude essa compreensão. Aqueles espíritos que já lograram chegar até lá conseguiram por seus esforços, por haverem trabalhado no sentido de assim avançarem. Mas é uma opção, e essa opção nos é dada a partir do momento que o conhecimento nos chega. Então, pela idade dos espíritos que estamos na Terra, a mensagem de Jesus veio abrir as portas para esse tipo de conhecimento, de informação. A partir de agora, funciona assim. O reino não é daqui. Se empenhem, amparem, ajudem. Quem tem 2, dá 1. Quem é apegado, desapegue-se. Quem busca servir, sirva mais ainda. Eu não estou aqui para ser servido, vem para servir. Então vejam como tudo vai se encaixando. A mensagem de Jesus é o convite mais claro. Ela chegou no momento que o homem estava maduro para compreendê-la? Ele próprio disse que não. E nós, 2.000 anos depois dela, sabemos que ainda não. Ainda não. Mas o importante é que ela criou um ambiente para que o que antes era apenas cogitado pudesse vir a ser, mais tarde, demonstrado. A sobrevivência do espírito que reencarna na Terra está definitivamente demonstrada. Mas há os que não querem admitir. É uma questão de liberdade. Não quero admitir, porque hoje os seus recursos de compreensão não permitem. Como nós não conseguimos entender em sua dimensão total a mensagem de Jesus. Não podeis acreditar quanto nos é doce, é agradável estar aqui com vocês, onde todos, sem distinção, estão juntos, brindando a fraternidade, onde não há cisão entre judeu, católico, protestante, está todo mundo no mesmo ambiente. E o Espiritismo permitiu esse tipo de congraçamento. Daí porque aqueles que insistem no movimento religioso do ponto de vista espírita e não da religiosidade que a doutrina traz, criaram um outro grupo, em que então o judeu não se sente à vontade, o protestante entende que o espírita não é confiável, o católico combateu o espírita violentamente. Toda a vida de Kardec foi uma vida de combate, de luta contra aqueles que diziam que as ideias espíritas eram ideias que deveriam ser rechaçadas. Talvez porque tenham antevisto que as ideias espíritas destroem a ideia de sectarismo. Elas falam de fraternidade, sem se ocupar
aquilo que o sujeito entende e deva professar, já que, como espíritas, sabemos que o que devemos professar é o amor e a caridade. O amor ao próximo que se verte através do amparo a ele dispensado. É isso que a gente tem que professar. Não é a prática, a casa espírita, a frequência, a reunião mediúnica. Isso é bobageira. Bobageira mesmo. Tá? Não existe uma casa melhor que a outra. Não é nada disso. A mais importante, a menos importante. Vejam, são ideias que levam para outro tipo de consequência. O Espírito está dizendo, olha, aqui dá para juntar todo mundo. Todo mundo vem aqui. Insiste ele. A vós todos, devotados missionários, que espalhais os benefícios do Espiritismo, obrigado por vosso concurso e vosso zelo. Mas, noblesse oblige, né? A obrigação me impõe, meus amigos, sobretudo a do coração. Sereis muito culpados, muito criminosos, se faltasseis no futuro às vossas santas missões, mas não falhareis. Tenho como garantia o bem que realizastes e o que vos resta fazer. Mas é a vós, meus bem-amados irmãos no labor cotidiano, que reservo minhas mais sinceras felicitações, porque eu sei, subis penosamente o vosso Gólgota, levando a vossa cruz dolorosa. Que poderia dizer de mais elogioso para vós do que a lembrar a coragem e a resignação com que suportais os desastres inauditos que a luta fratricida, mas necessária, das duas Américas engendra em vosso meio? Ninguém pode negar que a benéfica influência do Espiritismo já se faz sentir. Ela penetrou com a esperança e a fé no meio de oficinas. Quando nos lembramos do período do último reino, em que, desde que faltava o trabalho, os operários desciam para determinados ambientes que ele faz menção lá, em grupos tumultuosos de agitação, de conflito, fazendo pressagiar motins, e os motins, a repressão terrível, devemos agradecer a Deus a nova revelação. Com efeito, segundo essa imagem vulgar de que se serve em sua linguagem pitoresca, muitas vezes é preciso dançar diante do buffet. Então, dizem, apertando o cinto, bem, comeremos amanhã. Bem sei que a caridade pública e particular se preocupam e agem, mas não é nisso que está o verdadeiro remédio. Agora ele vai mudar o caminho. Ele vai dizer que é a humanidade que tem que mudar, porque a prática caridosa, ela ainda esconde a desigualdade. E ele faz a carta falando de igualdade. A humanidade necessita de algo melhor. Por isso, se o cristianismo pregonizou a igualdade e as leis igualitárias, o espiritismo encerra em suas entranhas a fraternidade e as suas leis. Obra grandiosa e durável que os séculos futuros bendirão. Lembrai-vos que o Cristo escolheu seus apóstolos entre os últimos dos homens e que estes, mais fortes que os Césares, levaram as ideias de Jesus para todos os lugares. Então, a vós e a nós incumbe a obra santa de esclarecer vossos companheiros de fábrica e de propagar nossa doutrina que faz os homens tão fortes na adversidade, no coração dos vossos irmãos,
ainda não tocados por esse tipo de ideia. Esta obra vos pertence por inteiro. Um dia, a história reconhecida escreverá em seus anais, pela coragem e resignação com que suportaram as tristes consequências das lutas escravagistas entre unidos e desunidos da terra. Então, os operários de Lyon tinham uma tarefa muito grande. A trincheira está aberta, e sobre essas ruínas do que está aqui tudo destruído, aclamareis a era espírita da fraternidade, que vos mostra o objetivo e o fim das misérias humanas, consolando e fortalecendo vossos corações contra a adversidade e a luta. Confundireis os incrédulos e os ímpios, agradecendo a Deus o quinhão de vossos infortúnios e de vossas provas, porque são elas que nos fazem avançar. Resta-me fazer-vos ouvir alguns conselhos, que já foram dados pelos guias, e ele, então, retoma uma ideia-chave que, agora há pouco, eu fiz referência, né? A ideia de que a união deve ser o traço. Quando ele diz, não deve ter grupo brigado com o outro, desunido do outro, não devem existir cismas. É apenas uma ideia solidária e não particularismos. As casas, os grupos têm que trabalhar pela concórdia, pela união, e só juntos conseguirão encarar de frente as tempestades que se aproximam. E não só tendes necessidade de ser fortes e unidos para fazer, mas ainda com os vossos irmãos de todas as regiões. Por isso vos exorto a seguirdes o exemplo que vos deram os espíritas de Bordeaux, cujos grupos particulares formam todos os satélites de um grupo central. Ele joga a semente de se ter uma unificação a partir de uma casa que envolva aquelas comunidades familiares, para que todos possam caminhar sob certa proximidade. Sei que aquilo que vos digo aqui não vai ficar perdido. Aliás, eu estou me referindo inteiramente aos conselhos que vocês já tiveram. Eu estou aqui a convite de 2 dirigentes do grupo, né? Estou mandando essa carta a pedido de 2 dirigentes do grupo de vocês aí, e que ainda recebereis de vossos excelentes guias, e que vão vos dirigir pela via salutar. Mas é necessário que a luz vá do centro para a periferia e desta para o centro, a fim de que todos aproveitem o trabalho de cada um. Olha que ideia bonita. Um organismo unificador, aquela casa que ele sugere imite Bordeaux e que é a Sociedade Parisiense, tem esse trabalho de iluminar de um centro para as bordas, mas receber das bordas também a iluminação, porque todos crescem, né? Aí a gente percebe que ele passa a ter uma preocupação que caracterizou todas as suas mensagens que aparecem na Revista Espírita e são reproduzidas no Livro dos Médiuns. Com o exercício da atividade mediúnica a partir do cuidado que os médiuns devem ter para não cederem a impressões provenientes de espíritos enganadores, porque elas aparecem, elas estão presentes. Há um movimento no sentido de manter aqueles que recebem as comunicações no escuro, sem luz, valorizando o que efetivamente não tem valor algum. Por isso ele chama a atenção
destacando o ponto mais importante desse trecho, né? Meus amigos, em geral, desconfiai das comunicações que tenham um caráter de misticismo ou de estranheza, e que chegam a recomendar até cerimônia e ato bizarro. Nesses casos, há sempre um motivo legítimo de suspeita. Por outro lado, crede quando uma verdade deve ser revelada à humanidade e, por assim dizer, instantaneamente chega em tudo quanto é grupo sério. É bom que eu repita, então, para vocês que ninguém é médium perfeito se sofrer obsessão. A obsessão é um escolho, e há manifesta obsessão quando um médium não é apto a receber comunicações, senão de um espírito especial, por mais alto que esse espírito procure se colocar. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julga privilegiado por comunicações que só podem eles receber, eles estão efetivamente sob um processo de natureza obsessiva. Digo isto porque existem no mundo médiuns fascinados por pérfidos espíritas. Desmascararei impiedosamente tais espíritos, se ousarem ainda profanar nomes venerados. E essa era uma preocupação que Allan Kardec tinha, daí não importar para o nome de quem apresentava, quem se apresentava, não era o relevante para ele. Colocar o nome na mensagem era algo que para ele não fazia ter a atenção, exceto para ver se aquela mensagem não contraditava o nome que estava ali, tá? O importante era o conteúdo, e a utilização de nomes respeitáveis para falar bobagem sempre foi um problema do ponto de vista da atividade espírita, porque nós não temos condições de identificar os espíritos que comparecem às atividades das quais participamos, exceto pelo conteúdo do que ouvimos, exceto pelo conteúdo do que lemos. Daí eu já vocês devem estar até cansados de me ouvir fazer esse mesmo tipo de colocação, né? Mas peço desculpa, acho que é oportuno. Quando a mensagem é escrita, fenomenal. A gente pode reler, pode debater com o espírito numa outra oportunidade aquilo que encontrou, aquilo que recebeu dele. Agora, quando a mensagem é ditada, quando é um discurso, quando é uma fala, quem anota? Alguém anota? Se alguém anota, depois é fácil a gente confrontar. Voltamos na primeira hipótese. Mas e quando não se anota? Alguém grava? Porque sem gravar, não nos é possível aproveitar. Dizer que naquele instante as palavras que são ditas são facilmente compreendidas por todos e, em seguida, serão objeto de debate, nós estamos confundindo as coisas. Então, por que não gravar? Por que não registrar? E depois transcrever, para voltar naquela primeira hipótese. A gente poder confrontar o espírito com aquilo que ele disse. Olha, tal coisa que está aqui, isso parece ser conforme, não ser conforme ao que disseram os espíritos a Allan Kardec. Tal orientação parece confrontar aquela que é a prática que o espiritismo entende a mais adequada. Sem fazer isso, meus amigos, nós estamos sendo vítimas de engodo e não estamos sendo atentos como precisamos ser. Porque o espírito, então, comunica aquilo que quer, também ninguém presta atenção e nós jogamos fora o tempo, e o tempo é bem mais precioso do que os nossos espíritos precisam numa oportunidade reencarnatória. É através deles que nós conseguimos o conhecimento, é através dos minutos que nós conseguimos a prática do bem. Então, se nós formos jogar fora horas da nossa existência com comunicações que não são úteis e que não permitem o enfrentamento, o esclarecimento, para que o espírito mostre a que veio, nós estamos sendo, às vezes, vítimas de joguetes pela nossa descúria.
pela nossa falta de cuidado. Hoje não é difícil a gravação de uma mensagem, não é. Nós não estamos em épocas como essa dele, em que era a carta que tinha que ser lida, depois impressa no texto da revista, para que outros soubessem o que estava ali. Não era mais, não havia como fazer chegar até lá, mas hoje não. Então, por que não se grava? Por que não se grava? Eu não consigo entender. Ah, os médiums não querem. Mas espera aí, a comunicação não é do espírito? Se é do espírito, acho que o querer do médium, ninguém vai divulgar a voz dele. A voz dele não será divulgada. Porém, a lição será refletida. E isso é de uma importância fenomenal. Fenomenal. Nasceu, mas e quando forem casos só de atendimento, que não houver... Bom, há situações e situações. Mas não se esqueçam que foi graças à anotação daquelas comunicações que expressavam sensações, desesperos, realizações, que nós tivemos a parte segunda do livro Céu e Inferno. E que tivemos as mais de 70 obras que o Chico trouxe na atividade consoladora das cartas. Foi porque alguém tomou nota, alguém pesquisou, alguém aprofundou. E isto é o trabalho espírita, demonstrar que não somos a matéria, que aqui estamos de passagem, que o nosso objetivo é Deus e que para isso precisamos melhorar. Ah, não seremos resgatados? Não, nós teremos que caminhar. O que nós temos é o exemplo. E temos a demonstração. O reino não é daqui. A prova disso, Jesus teve condições de dar há mais de 2000 anos. Agora, a capacidade nossa de entender continua hoje limitada. Porque a mensagem não é boa? Não, porque nós somos espíritos de evolução limitada. Porque o convite está aí, perene. A gente tem que alterar, né? Ele termina falando sobre aqueles que foram os responsáveis por referências iniciais, que ele diz que estão com um trabalho muito bem desenvolvido na espiritualidade. Ele diz que, embora esteja ligado à comunidade de Paris, ele faz questão de voltar a estar com ele outras vezes. Ele deseja que Lyon se conserve espírita e que dali outros tantos grupos possam ser semeados, porque já há uma estrutura. Bordeaux e Lyon, como eu disse no início da nossa conversa, além de Paris, foram comunidades importantíssimas no início do movimento espírita. Não foram as únicas, evidentemente, porém, para o contexto da França e nas regiões em que estavam. Vale a pena pegar o mapa da França, né? É tão fácil a gente, com um computador na mão, identificar onde está Lyon, onde estava Bordeaux. E, a partir dessas informações, percebemos o quanto esses dois centros de radiação do movimento espírita ajudaram a que aquela ideia fosse difundida e a adesão fosse a melhor possível. É uma carta esclarecedora, comprida, né? Não é a primeira, a outra, não é a única, perdão, é a segunda, ele já havia escrito uma outra para eles mesmos, é uma preocupação dele de usar esse método de comunicação, porque, como disse para vocês, não havia outra forma. Poderia estar lá, mas dependeria da afinidade do médium. E identificar-se como Erasto talvez não levasse a que as conclusões fossem as mesmas que a carta provocou, e que Allan Kardec, então, fez questão de justificar quando reproduz o texto da carta ao lado de informações
sobre a sua viagem empreendida àquela cidade. É isto o que a gente tinha para esse nosso encontro. O desejo é que você possa tê-lo aproveitado o máximo possível e que esteja com a gente no próximo mês, quando nós então teremos o nosso último encontro do ano, com mais um texto da revista para nossa reflexão. Obrigado, até lá.